Boa noite, eu sou a Sandra Baldassi, psicóloga. Estou aqui hoje para falarmos da saúde emocional do casal após o nascimento dos filhos. Então, esse é um assunto que muitas pessoas vão me perguntando no consultório e que eu gosto de falar, porque muitas vezes ao ter filhos, a gente não percebe o quanto rolar. Parece que a conexão está um pouquinho ruim, mas vamos tentar retomar. Hoje nós vamos falar da saúde emocional do casal após o nascimento dos filhos. Eu sou a Sandra Baldassi, psicóloga, tenho uma formação em terapia de casal e família, sou pós-graduada em psicologia hospitalar e gostaria de estar trazendo para vocês esse tema, né? Que é como fica o casal após o nascimento dos filhos. Como fica essa relação do casal? Eu queria saber se tem alguém aí, se vocês estão me ouvindo bem, se eu posso iniciar o tema e se alguém puder dizer se estão me escutando, se está tudo bem. Queria agradecer a página Mais Psicólogos por ter me convidado para fazer essa live. É sempre muito bom estar aqui. O intuito da live é que vocês possam ir fazendo perguntas e que a partir dessas perguntas a gente vai desenvolvendo uma conversação. As perguntas que eu não conseguir responder... Oi, Vinícius. Oi, Evelyn, boa noite. As perguntas que eu não conseguir responder, eu vou estar tentando responder mais tarde na minha página, que é a Sandra Baldassi Psicóloga, tá bom? Então vamos lá. Quem de nós aí anda revisitando como é que tá o nosso casal, né? Depois do nascimento dos filhos. Será que deu tempo, né? Porque o nascimento dos filhos é um momento onde muitas coisas começam a acontecer na vida desse casal. E muitas vezes nós não vamos percebendo o quanto vamos nos afastando do companheiro ou da companheira, enfim, a gente não percebe o quanto a gente vai se afastando devido a tudo que a gente vai passando. Então, às vezes eu escuto assim, meu casamento acabou depois que eu tive filhos. Gente, isso é um pensamento que não é real. O casamento ele não acaba porque você teve filhos. O casamento ele acaba, ou a relação ela acaba porque ela não foi cuidada. Então o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é o quanto essas relações têm que ser cuidadas, principalmente com a chegada dos filhos. Isso já pode começar a ser cuidado desde a maternidade, no sentido, quando a mulher está grávida, já pode começar esse afastamento daí, por vários motivos. O mais importante deles, um dos mais importantes, é que quando a gente descobre que vai ser pai ou mãe, quando a gente faz essa descoberta, todas as emoções relativas ao nosso nascimento, à nossa parentalidade, elas vêm à tona. Então, muitas vezes você fala, não, mas eu não pensei nisso, mas elas estão aí. Então, toda a experiência que eu fui tendo à medida que meus pais resolveram que eu viria a esse mundo ou que eu vim, todas essas experiências e tudo que eu vivenciei vai aparecendo ao longo dessa experiência que eu vou ter desde o primeiro momento que eu descubro que eu vou ser mãe ou pai. Então, um casal, ele tá lá, ele tem a vida dele, pode estar até muito bem já, eles podem estar bem, se relacionam bem, têm uma vida bacana, desejam ter um filho, às vezes o filho vem sem querer, mas eu estou falando principalmente dos filhos desejados, o que vale também para quando o filho veio de surpresa. É uma coisa a mais quando esse filho vem de surpresa, para a gente ficar atento, né? Então, o que acontece? Esse casal tá lá, resolve ter o filho. À medida que essa mãe fica grávida, ela já fica super sensível. Então, fica sensível, fica irritada. São vários hormônios que vão
que vão fazer com que ela emocionalmente fique mais sensível, a função da maternidade, o medo do desconhecido, tudo isso já vai deixando a mulher, muitas vezes, num estado muito sensível. O homem, por sua vez, não entende muito isso, né? Ele fala, nossa, mas estava tudo bem, o que está acontecendo com ela? De repente, a gente queria tanto um bebê, agora ela tá mais agressiva, agora eu não posso nem chegar perto, tudo que eu falo reclama. E a partir daí a gente já vai iniciando esse afastamento. Então, o que acontece? Eu tô grávida, muitas vezes não estou me sentindo muito bem. O que eu mais preciso do meu parceiro é a compreensão, é o carinho. Só que eu faço um movimento ou movimentos que o afastam de mim. E depois eu reclamo porque ele está cada vez mais distante. E quanto mais eu reclamo, mais distante ele vai ficando. Então a gente vai entrando em questões muito delicadas, porque aquilo que eu menos quero, que é me afastar da pessoa que está comigo, porque eu preciso dela, é isso que vai acontecendo. Então, se a gente começa a cuidar dessas estranhezas, que eu poderia chamar, desde o início da gravidez, a gente já vai cuidando dessa relação desde o início, né? E muitas vezes a gente está tão envolvido conosco mesmo, com nós mesmas, com nós mesmos, né? Muitas vezes esse envolvimento está tão grande que eu não percebo o outro. Eu só percebo as minhas necessidades. Então eu costumo dizer, você acha que seu marido está distante? Conversa com ele, pergunta o que está acontecendo? Por que você está tão distante? Escuta, mas escuta de coração aberto, né? Escuta, porque muitas vezes a gente escuta, mas isso já se transforma em uma discussão. Quando a pessoa pergunta por que isso, a gente já responde, não, porque você é aquilo. Então, não, muitas vezes o fato da mulher estar grávida faz com que o marido fique meio receoso de chegar perto, até sexualmente falando, chegar perto, fica achando estranho a barriga. Então o primeiro sentimento que vem pode ser, ele não gosta mais de mim, eu estou feia, meu corpo não está o mesmo. Mas nem sempre é isso, gente. Muitas vezes ele tem medo, acha que pode machucar a criança ao ter relações, né? Então, e não adianta você falar, não, mas o médico falou que não tem problema nenhum. A gente tem que validar o que o outro está sentindo, tá? O médico falou, mas eu fico um pouco receoso. A mesma coisa a mulher. Ah, eu não tô querendo ter relação sexual porque eu tô grávida. O marido, não, mas o médico, eu tava na consulta junto, ele falou que podia, que tava tudo bem. Sim, mas eu não estou me sentindo bem. É desse emocional que a gente está falando. Né? Não é porque fisicamente eu posso tudo na gravidez que é assim que eu estou me sentindo. Então, à medida que a gente vai conversando sobre os nossos medos, sobre quais ansiedades estão passando na cabeça da outra pessoa, a gente vai abrindo essa relação, vai abrindo esse relacionamento para uma conversa, para um entendimento, e o outro passa a ser o nosso suporte e não aquele que mais nos traz transtornos, né? E aí, enfim, a gente tá lá, esperamos pelo bebê aquele tempo todo e a gente esperou esse bebê todo esse tempo e finalmente chega o dia do bebê chegar, né? Então o bebê chega, toda aquela expectativa, e aí é quando as atenções que antes estavam para essa mãe passam todas para o bebê. E os cuidados são muito grandes. Então, além do cuidado físico que a gente vai ter com esse bebê, os cuidadores, a mãe, ou o que a gente chama da pessoa que vai estar cuidando do bebê na falta da mãe, né?
esse cuidador, ele tem um vínculo muito grande com esse bebê. Então, o que acontece? Vai se formando normalmente um vínculo tão forte, porque eu percebo que esse bebê depende de mim em tudo, que eu acabo só tendo olhos para a criança. Então, o marido fica de lado, o companheiro, a companheira ficam todos de lado, às vezes até mesmo um filho mais velho. E a gente tem que ficar atenta a isso, porque nesse momento essa criança realmente precisa da gente. Esses laços são muito importantes, mas todos os laços que estão presentes são importantes também. E a gente, sem querer, pode afastar o pai da criança, porque toda vez que o pai vai mexer na criança, não, você não sabe trocar, você não sabe segurar, a gente já pega a criança pra gente, tudo isso vai afastando esse pai da criança. E a criança não precisa ter só um cuidador. Boa noite, Rodolfo, tudo bem? Então, e a criança, ela precisa desses outros vínculos, que são não só o vínculo com a mãe, mas com o pai, com os irmãos, com os tios, com a família. Todos os vínculos possíveis que nós possamos trazer para essa criança só vão ser bons para ela, desde que sejam cuidadosos, né? Então, muitas vezes, ao achar que somente o cuidador, somente a mãe vai dar conta dessa criança, a gente cai num erro muitas vezes, porque a gente pode ter ajuda. E aí outra coisa começa a acontecer. Sem ajuda, eu fico exausta, né? Porque eu cuido de tudo e mais a chegada do bebê. Então eu vou ficando exausta. Quando o companheiro chega em casa, o que acontece, né? Eu tô super nervosa, cansada, querendo que ele que trabalhou o dia inteiro também me ajude, porque afinal, se eu trabalhei, se eu fiz as coisas e dei conta do bebê, o outro também pode fazer isso, né? Então começam as cobranças grandes, cobranças do tipo, você não me ajuda, você não sabe o que eu tô passando, eu tenho que cuidar de tudo e cuidar do bebê. E a gente às vezes vai cansando o outro, porque a gente não escuta o que ele tem para trazer da rua, ou o que ela tem para trazer da rua. O que a gente escuta é que a gente está cuidando do bebê. O que a gente escuta, aliás, é que a pessoa saiu para trabalhar, voltou e que não pode fazer nada pela gente. Isso não é verdade. O que a gente faz é afastar essa ajuda. A gente tem que aproximar essa ajuda. E aí a gente entra num comportamento, muitas vezes, de fuga, né? Esse marido começa a trabalhar até mais tarde, começa a demorar para chegar em casa, não porque ele não quer ver o bebê, mas porque ele também está se sentindo com mais responsabilidades. Como eu disse no começo, a gente saber que tem alguém dependente de nós, seja um filho biológico ou adotado, é a mesma responsabilidade, mexe muito com o nosso emocional e com todos os nossos medos, as nossas ansiedades. Será que eu vou dar conta? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais, eu quero dar tudo que meus pais não me deram, ou eu quero dar tudo que meus pais me deram. Agora a gente vai entrar numa outra coisa que é como um quer criar esse filho ou esses filhos e como o outro quer. Então, se cada um vem de uma experiência de vida diferente, é claro que dificilmente a gente vai combinar em tudo como a gente quer a educação daqueles filhos. E esse é um outro impasse na vida do casal. Então, se a gente está indo por um caminho de conversação, de compreensão, de contar para o outro. Então, quando o outro chega em casa, eu conto, olha, meu dia não foi bom, foi muito bom estar com o bebê, mas eu tô exausta, eu preciso de alguma ajuda, o que você consegue fazer? Como foi seu dia? O que você tem pensado? A gente abre um caminho para essa ajuda, né? E quando eu digo a saúde emocional de um casal, é como eles vão se relacionando emocionalmente.
é como eles vão lidando com as questões do casal. Porque os filhos, eles chegam para esse casal, mesmo muito desejados, como a mais. Então, a gente tem que fazer uma adaptação. Da mesma forma que a barriga da gestante, ela vai crescendo e ficando elástica de acordo com o tamanho do bebê, é como o casal tem que fazer para acolher essas crianças, sejam os filhos recém-nascidos ou os mais velhos. E as preocupações costumam ser tão grandes em relação a esse filho que depende totalmente da gente, que a gente esquece de olhar não só para o casal, mas para a gente também. Então, a gente vai se descuidando da vida social, vai se descuidando da aparência, vai se descuidando em coisas no trabalho. E tudo isso acaba por deixar maior ainda essa dificuldade da gente fazer essa adaptação. Então, o que muita gente me fala? Ah, mas depois que eu tive filho, meu marido chega, nem dá tempo da gente conversar. Gente, tempo a gente arranja. Não existe isso. Ah, mas eu tô exausta. Então, vocês podem mudar esse tempo. Então, se antes vocês conversavam à noite, conversem de manhã, conversem na hora do almoço. A gente tem que ir descobrindo outras coisas, outras maneiras de se tornar um casal novamente. Uma outra pergunta é prejudicial os filhos dormirem na cama dos pais? Veja bem, quanto mais cedo essa criança se desenvolver e tiver uma autonomia, né, emocionalmente falando também, melhor. Então, claro que se é possível, não tem por que não deixar o filho no quarto dele já desde bebê. Se não é possível, se a criança acorda muito à noite, se para a mãe tá muito difícil, também ok você pôr o filho do seu lado da cama. Mas assim que o filho vai crescendo, boa noite, Adriana. Assim que o filho vai crescendo um pouquinho, já não é tão bebezinho, as mamadas vão espaçando, começa a acostumá-lo no berço. Porque a questão não é pôr o filho do nosso lado na cama, a questão é não tirar o filho. Depois a criança tá aí com 5, 6, 7 anos e dorme na cama do casal. E é difícil às vezes caber 3 na cama de casal, né? Como é que vai ficar 3 lá? Eu ouço muito isso no consultório. Mas meu marido não dorme na cama comigo porque não cabe, né? Então, será que não cabe? Ou será que a gente é uma forma de eu me manter próxima do meu filho e deixar tudo como está? E eu vejo como uma questão importante também o quanto esses filhos vão crescendo e depois as pessoas vão se dando conta dessa distância emocional que estão do marido, da esposa, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, enfim, daquela pessoa com que a gente se relacionava antes da chegada dos filhos. À medida que eles vão crescendo, discussões também vão acontecendo. Que tipo? Eu acho que deve fazer isso, eu acho que não deve fazer aquilo. E aquelas discussões em cima da criança fazem mal para ela também. Isso todo mundo sabe, né? Não é uma coisa desconhecida. A gente sabe que discutir sobre a educação dos filhos, principalmente na frente deles, é uma coisa que não é benéfica. Muitas vezes inevitável, mas a gente tem que minimizar. Eu gosto de dizer que a gente, não é que a gente não vai errar nunca ou não possa errar, mas a gente tem que tentar minimizar esses erros. Então tá, errei hoje, vou tentar não errar amanhã, né? E olhar para o outro e pensar que o outro não é um inimigo, porque muitas vezes um dos dois toma as dores do filho de um jeito que é como se a outra parte fosse ameaçadora para o filho.
Pode ser, mas não é do que eu estou falando. Estou falando num contexto onde há uma boa convivência, onde não há agressão física, onde não há agressão emocional. Eu estou falando de um ambiente saudável, né? Como deixar um ambiente saudável para o casal também, porque isso é uma coisa importante. Às vezes o ambiente está saudável, eu não discuto com meu marido, tá tudo bem, a gente cria nossos filhos, ok, mas o casal tá cada vez mais distante, né? E quando a gente vai acordar para isso, nem sempre tá muito fácil de reverter. Então eu costumo dizer, se a gente conseguir cuidar disso, a gente vai cuidando disso de uma maneira que eu vou desde o início dessa gestação, desde o início da decisão de ter filhos ou adotar filhos, a gente vai cuidando do casal, vai ficar tudo muito mais fácil. Por exemplo, né, a gente pode, depois que o bebê cresce um pouquinho, começar a se esquematizar para fazer algo juntos, só o casal. É muito importante a diferenciação que cada membro da família vai ter, mesmo quando se tornou uma família. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho filhos, então, ok, eu tenho meu momento sozinha, meu companheiro tem o momento dele sozinho, e o meu filho tem o dele sozinho também, à medida que a idade permite. Ou, se ele ainda é pequeno, que ele possa ficar um pouco com pessoas confiáveis, como um avô, um tio, uma tia. Gente, eu não tô falando pra gente largar os filhos na casa dos outros e curtir a adolescência do casal. Estou dizendo que a gente precisa ir encaixando momentos relacionais para que essa criança também aprenda que ela vai conseguir, à medida que ela vai crescendo, andar pelas próprias pernas, né? Por quê? Quando eu me anulo, quando eu tenho filhos e faço tudo para eles, me anulo como pessoa, me anulo como profissional, me anulo como esposa, eu tô ensinando para esses filhos que eles são totalmente dependentes de mim. Então, isso na relação não é uma coisa saudável. A gente tem que ficar atento a isso. O quanto antes a gente for voltando à nossa nova rotina, melhor vai ser. Eu não digo, por isso que eu gosto de falar, é a nova rotina, não é a rotina antiga. Eu voltei à rotina. Não, você agora tem uma outra pessoa na sua casa. Então essa rotina nunca mais vai ser a mesma. Você tem outras preocupações na sua vida. A sua vida anterior aos filhos, ela ficou no passado. Mas você pode voltar a uma rotina saudável parecida com aquela que você vivia. Então, se eu trabalhava, depois de um tempo eu posso voltar a trabalhar se for da minha vontade. Se eu jogava, fazia um esporte, jogava um vôlei, fazia um tênis, enfim, qualquer esporte, um hobby, ia na igreja, não importa o que eu fazia, eu posso voltar a fazer. Se eu saía com meu marido para jantar uma vez por semana, talvez eu não consiga sair uma vez por semana, mas eu posso sair duas por mês, ou uma vez por mês, pelo menos. É disso que eu tô falando, dessa readaptação tão necessária, que é, né? Então, era isso que eu tava querendo hoje contar para vocês, que é o quanto a gente não percebe que essas mudanças têm que acontecer saudavelmente. O que eu vejo muito são pessoas se afastando demais. Quando os filhos crescem, elas ficam profundamente frustradas porque não se veem úteis para nada. Muitas vezes se separaram porque achavam que, ou nem deram uma chance para que a outra pessoa pudesse mostrar o quanto era capaz de, junto com você, criar esses filhos,
né? Então, me chama a atenção o como é necessário a gente olhar para tudo isso e que muitas vezes a gente não faz. Não é porque não quer, né? Já começa que quando o meu filho ele nasce, quando eu tenho filhos, o que acontece? Aquele marido que era ótimo, aquele namorado, aquele noivo que era ótimo, ele passa a ser pai também. Então talvez ele continue sendo aquele marido, aquele noivo ótimo, mas eu tenho idealizações para ele como pai. Então eu imagino que ele vai ser um pai de alguma forma que foi experienciada por mim. Na hora que eu olho para ele e ele não corresponde às minhas expectativas, ele não serve mais para mim. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, porque é como se a gente não conseguisse olhar realmente e ampliar as coisas como elas são. Claro que isso não vale para todo mundo. Tem pessoas que já viviam numa relação péssima e que optam realmente por não estar mais junto com aquela pessoa para criar os filhos com ela. E ok. Mas eu estou dizendo o quanto a gente tem que observar melhor antes de se precipitar. Porque muitas vezes a gente fica tão envolvida nessa codependência da criança com a mãe, da criança com a mãe cuidadora, que a gente não enxerga mais nada. E isso não faz bem para a criança também. Se nós escolhemos ter um filho, normalmente, né, se eu sou um casal, é fruto do nosso amor, né? E a gente vai esquecendo isso no meio do caminho. Por que que eu tive esse filho? Por que que nós quisemos essa criança? Se veio de repente, foi fruto de qual situação? Tudo isso tem que ser observado. Então, eu convido a todos para que realmente olhem com carinho, cuidem da relação emocional de vocês. Não esqueçam que na hora que todas as emoções que eu trago comigo na minha bagagem transgeracional é totalmente diferente da bagagem transgeracional que o pai dessas crianças tem, né? A hora que eu olho para isso, eu consigo perceber o quanto a gente precisa entender o que eu vou trazer da minha bagagem, o que ele vai trazer da bagagem dele e o que pode ficar. E aí, se a gente tiver um casal próximo emocionalmente, a gente vai conseguir cuidar de tudo isso. E ninguém, do mesmo jeito que eu sempre falo, filho não segura casamento, filho também não destrói casamento. O que destrói casamento é a gente não olhar para a relação, é a gente não olhar para o outro, é a gente olhar só para as nossas dores e vice-versa. Então, eu gosto muito que a gente vá cuidando. A relação a gente tem que cuidar sempre. É uma coisa que sempre temos que cuidar. Mas a partir, se eu começo a cuidar desde o início, como eu trato meu marido na frente dos meus filhos, como ele me trata na frente dos meus filhos, como são as decisões que nós tomamos em relação às crianças, qual é o tempo que nós temos para ficar juntos. A gente continua se arrumando um para o outro, buscando momentos juntos, fazendo gentilezas. Ao fazer tudo isso, a nossa relação vai ficando cada vez mais saudável. Uma relação saudável não é necessariamente uma relação que não tem discussão. Muito pelo contrário, ela pode ter discussões, mas de maneira certa, podendo escutar, podendo falar também o que me aflige sem colocar tudo no outro. Porque às vezes também eu trago na minha história que eu tenho que fazer tanto por esses filhos, né? Tenho que fazer tanto por eles que eu não vou dar conta. Aí quando o outro também não dá conta,
a culpa é toda dele. É como se eu não visse a minha parcela de responsabilidade. Então, a mensagem maior que eu hoje gostaria de estar deixando para vocês é essa. Cuidem desde o início, né? Se o outro se sente sempre tão incomodado com alguma coisa, isso pode estar na história dele. Se vocês não tiveram filhos, não conseguiram fazer uma mudança, estão cada vez mais separados, embora se gostem, ou nem saibam mais se gostem, procurem uma ajuda profissional. Não deixem esse afastamento crescer. A terapia de casal, ela é feita justamente para isso, para que a gente possa compreender melhor as dores do outro e ressignificar as mágoas, transformando-as em cicatrizes. Então, basicamente, alguém queria saber se alguém tem alguma questão, seria isso que é o assunto que a gente está trazendo hoje para vocês. O quanto o casal se afasta sem perceber e o quanto é importante que ele vá percebendo esse afastamento. Novas rotinas sempre podem acontecer. Sempre há um jeito, sempre existe uma forma, um jeito de eu me aproximar de novo. Mesmo que eu tenha 2, 3, 4 filhos, que eu trabalhe que nem uma louca, que eu faça tudo, sempre é possível. Só que a gente precisa querer. E o que a gente quer sempre é que o outro se modifique, sem olhar para aquilo que a gente tem que mudar. E eu sempre digo, a mudança parte de mim. Não tenho como querer que a mudança parta de você. Então, se você quer uma mudança, mas a culpa é só minha? Me perguntam, não. Mas se eu quero a mudança e se eu estou enxergando a mudança, ela tem que partir de mim, para que haja uma mudança na relação. Nem sempre essa mudança vai ser aquela que a gente quer, mas ela vai acontecer. Eu te garanto que se a gente muda o nosso comportamento, o modo como a gente trata a nossa relação, ela vai mudar. Então, eu penso que é super importante que o casal, volto a dizer, que o casal tenha o momento família, que são todos juntos, o momento cada um de vocês com os filhos e o momento de vocês sozinhos, mas principalmente o momento do casal. Porque se o casal estiver bem, com certeza os filhos vão estar bem também. E é interessante esse paradoxo. Às vezes a gente quer tanto o bem dos filhos, só que a gente se desentende tanto com o pai dessa criança ou com a mãe dessa criança, a gente quer tanto o bem deles, que a gente acaba fazendo mal, porque a gente não cuida também dessa outra parte. Então, cuidar, se você quer o bem do seu filho, cuide-se você pessoalmente, cuide do casal e cuide da família, né? Esse é um caminho que vai ajudar muito numa ótima relação, num ótimo desenvolvimento desta ou dessas crianças. Oi, Kátia, tudo bem? Um beijo para você, obrigada por estar me assistindo. Então, Kátia, você sabe bem, né? A Kátia, conheço ela, um exemplo de pessoa que cuida dela, cuida do marido, cuida da família e que é cuidada também. Porque uma coisa importante, gente, é que a gente se deixe ser cuidada, né? Porque às vezes a responsabilidade não é só minha de cuidar do outro, eu preciso receber do outro também. A Michelle tá dizendo, meu marido me abandonou porque sou borderline. Então, eu não gosto muito da gente definir, Michelle, definir esses títulos, né? Mas eles existem e precisam ser usados até por uma questão médica e psicológica. Então, o que eu costumo dizer, por exemplo, se você me diz, meu marido me abandonou porque eu sou... Ok, mas
o seu marido te abandonou porque a relação de vocês não suportou, talvez, o fato dessa questão borderline que você tem, né? Então, numa outra relação, isso poderia ser suportável. É claro que se eu sou borderline e eu também não cuido disso, né, eu não faço uma terapia, eu não busco estar mais estabilizada dentro desse diagnóstico, nem sempre o outro vai querer aceitar isso. Mas é fato que se uma relação está estável, qualquer coisa que aconteça, ela vai balançar a relação, mas não necessariamente fazer com que o outro te abandone. Então, por isso que eu digo, a relação ela tem que sempre ser cuidada. Com filhos, sem filhos, com doença, sem doença, com problemas financeiros, sem problemas financeiros, elas têm que sempre ser cuidadas. É claro que nos momentos muito bons, né, quando tá tudo indo maravilhosamente bem, tá todo mundo feliz, tá tudo tranquilo, aparentemente a gente não se preocupa em cuidar. Porque muitas vezes a gente não olha, a gente vai achando, tá tudo bem, mas será que tá mesmo? Tá tudo bem? Né? Por que meu marido tá chegando tão tarde? Ele tem muito trabalho, ele tem que ganhar muito dinheiro, mas isso é motivo para depois a gente não conseguir um tempinho juntos no fim de semana, não se aproximar, né? Por que eu tô tão desarrumada, não cuido mais de mim, tô assim, não me preocupo em estar bonita para ele, ou até fazer um carinho, né? Quantos de vocês que estão me ouvindo se preocupam em fazer um agrado pro outro? Quantos? Ninguém respondeu, mas quando eu faço essa pergunta em grupos, né? Que a gente tem um grupo de pessoas grande assistindo, a resposta é sempre poucas pessoas fazem, né? Porque a gente só se preocupa quando a coisa começa a desandar. Então, cuidar da saúde emocional é prevenir, né? Prevenir é assim, a gente vai cuidando, vai se relacionando, vai discutindo, se não deu conta, busca ajuda profissional, com carinho, com vontade de estar juntos, tudo é possível. É difícil administrar tudo que envolve um casamento, porém vale a pena a dedicação para os filhos, para a família e para o cônjuge. Sim, gente, vale a pena. E mais do que isso, vale a pena a gente ter essa consciência, né? Ter a ajuda do outro para fazer isso. Porque para que a gente possa fazer tudo isso, a gente precisa do outro, né? A gente não tá sozinho. Eu acho que a plenitude de ser mãe, muitas vezes, nos deixa de uma maneira que a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Não vai precisar de marido, não vai precisar de emprego, não vai precisar de mãe, não vai precisar de ninguém, né? Eu vou dar conta de tudo, eu estou plenamente satisfeita, né? Só que esse filho vai crescer e a conta não vai fechar no futuro. Porque se você dedicou tudo só a ele, além de contar para o filho que ele é totalmente dependente de você, que ninguém mais pode cuidar dele, nem ele mesmo, que ele tem um pai que ele não pode confiar, né? Uma avó que não é presente, enfim, várias histórias podem acontecer, você também vai cobrar esse filho na hora que ele não puder estar com você. Então, se amanhã ele arruma uma namorada, ela arruma um namorado, você, nossa, mas eu dediquei minha vida toda para você. Mesmo que você não fale, você vai ficar com esse vazio. Então, é muito importante que a gente cuide das relações familiares, das relações conjugais, das relações amorosas e principalmente de nós mesmos, além de cuidar dos filhos, porque se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar, né? É como a máscara do avião. A máscara do avião cai e pedem para que os adultos ponham primeiro, porque se a gente puser a máscara primeiro na criança,
pode não dar tempo e nem a criança vai sobreviver e nem a gente. Então pensem sempre nisso. Cuidar da gente e do casal, desse casal amoroso, vai facilitar muito o casal parental, que é aquele que vai cuidar desse filho. Por mais sozinha que você esteja, se permita receber essa ajuda. Você vai ver como ela vai ser muito bem-vinda. Tá bom, gente? Então, boa noite. Se alguém quiser me perguntar mais alguma coisa, a minha página é Sandra Baldassi Psicóloga no Facebook. Eu tenho o Instagram que é Sam Baldassi. Podem fazer perguntas na página. Se assistirem mais tarde, vou procurar responder aqui também. E é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada pela participação de todos. Um beijo.